Oi, oi! E a convidada de hoje é uma médica veterinária, fotógrafa por opção, criadora de cavalos, vencedora de turf, grandes prêmios aí, e o resto ela mesma vai nos contar. Bem-vinda, Fabi Matos, conta pra nós aí um pouco dessa tua trajetória linda e inusitada. Obrigada, Fabiola. Obrigada pelo convite, primeiro por estar aqui, né? Muito bom falar contigo. A gente sempre que se encontrou foram encontros muito bacanas. Sim, e imagina. Nós fizemos aquele painel na Expo Inter o ano passado, que foi fantástico. Faltou tempo para saber tanto da tua vida, né? Faltou tempo, nos encontramos no Bento Gonçalves ano passado também, né? Tive a alegria de te encontrar lá no hipódromo. E é isso, assim, um monte de coisas, assim, e achando tempo para ser tudo isso ao mesmo tempo, né, Fabiola? É uma vida aí dedicada ao cavalo sempre, né? Particularmente nos últimos anos ao cavalo de corrida. De forma pessoal, de forma profissional, a todos os cavalos, né? Porque eu trabalho na indústria de suplementos veterinários, né? Já faz aí 11 anos desde que me formei como veterinária, sempre na área comercial, na área da indústria. E o cavalo, paixão desde criança, né? Desde sempre. E aí, graças a Deus, aí nos últimos anos, com feitos incríveis a serem contados e inesquecíveis também. Conta melhor sobre esse feito, porque o turf é um ambiente muito machista. E como é chegar lá, chegar chegando, como tu fizeste? Então, na verdade, assim, o turf, ele é um esporte muito tradicional, né? Conhecido como esporte dos reis. Né? Então, nós temos aí 300, 400 anos de história. Eu digo nós porque eu me sinto muito parte, né? Agora, depois de tantas coisas que aconteceram, eu me sinto muito parte disso, né? O turf é o primeiro esporte, né, vamos dizer assim, que colocou os cavalos para serem atletas, né, o primeiro esporte que trouxe os animais para a cocheira para serem atletas. Né, então, é um esporte de referência para todas as outras modalidades, né, em termos de várias coisas, controle de medicamentos, rotina esportiva, enfim. E, de uma forma geral, no mundo todo, isso já vem mudando muito, né, nos últimos anos, muito masculino, né, porque são os jockeys, são os treinadores, né, os proprietários homens, mas eu tenho visto isso, principalmente Europa, uma tendência muito forte, Estados Unidos, uma tendência muito forte da presença de mulheres, e no Brasil também a gente já vem virando esse jogo, tu vê muito mais mulheres trabalhando, né, com cavalos de corrida, veterinárias, joquetas, treinadoras. A gente tem algumas no Brasil. No Uruguai é muito forte a presença das mulheres no turf, como treinadoras, como cavalaristas, como joquetas. E aqui, como proprietárias, já é uma onda importante, né? Tem até alguns estúdios que são esses grupos de pessoas que se juntam só de mulheres, né, de proprietárias mulheres. Aqui no Rio Grande do Sul temos, né, algumas, mas eu acho que... Cara, eu tive a felicidade, eu acho, de ser a primeira mulher a conquistar um grande prêmio Bento Gonçalves, né, como proprietária. E isso foi uma coisa inédita, assim, eu acho. O Bento aí tem 115 anos, né, de tradição. Mais de 100 anos para uma mulher vencer. Exatamente. Mais de 100 anos para uma mulher vencer. Como criadora e proprietária, primeira mulher. Da mesma forma, o Grande Prêmio Protetora do Turf, que é a segunda prova em importância no Rio Grande do Sul, né? Também, primeira mulher a vencer como criadora e proprietária. Como joqueta já tinha tido, a Josiane Goulart tinha vencido o Bento Gonçalves como joqueta em 2013. Protetora do Turf também tivemos como profissional, mas como proprietária e criadora, primeira mulher. E no resto do Brasil já houveram mulheres que venceram grandes prêmios? Já. Rio de Janeiro a gente tem as grandes damas do Turf, né, são histórias um pouco mais antigas, né? Atualmente são acho que horas mais importantes, assim, que tem mulher à frente é o Sweet Carol do Rio de Janeiro, que é a Carolina, que é uma das mulheres que está à frente aí, tem outros estúdios, né? Ganhou ano passado, nos melhores do ano, ganhou como melhor proprietária, enfim, né? Então tem já mulheres à frente. Mas mais antigamente, como se diz, era um pouco mais comum. Tem as grandes damas do turf, Dona Margarida Polac Lara, Zélia Gonzaga Peixoto de Castro, foram mulheres que têm nomes de grandes prêmios, elas são grandes prêmios hoje, né? Como, vamos dizer assim, mulheres importantes dessa história, né? Da história toda. Mas acho que nos tempos modernos, assim, é um pouquinho menos, mas a gente vem fazendo história. Fez história, né? Foi em 2022, né? Que a gente teve essa felicidade. E levou tempo, mas quem sabe daqui a pouco de novo. Qual é o teu próximo objetivo?
Como criadora, como proprietária. Como criadora e proprietária, vamos ver. Fabiola, que na verdade, assim, é uma história curiosa. Assim, eu tenho uma égua na cria, somente. Eu sou uma criadora de uma égua só. Então, uma égua, mas vencedora. Exato. Então, é uma história que se tornou um pouquinho mais curiosa por isso. Né? Eu já criei outras raças, criei cavalo crioulo, já tive mais animais, né? Mas o sucesso, de verdade, veio no turf. Com esta única égua, então é uma história até curiosa, assim, porque é o único produto de uma única égua que fez tudo isso, né? Como que ela surgiu na tua vida? A Beatrix, o nome dela é Beatrix. A Beatrix, ela surgiu também num momento delicado da minha vida e da vida dela. Eu estava passando por um tratamento oncológico. Eu tive um linfoma há 10 anos atrás, né? Já faz 10. E ela tinha feito uma pequena fissura na mão e tinha parado de correr. Então, nós duas estávamos num momento de reabilitação das nossas vidas e a gente se encontrou. Eu ganhei ela de presente, né? E aí, a partir desse momento, teve muita gente que me ajudou, né? Que presentaço? Quem foi que te deu um presente desse? Então, foi bem aleatório, assim, porque a gente atendia um treinador do jockey lá, que acabou ficando com ela, quando ela fez a fissura nessa mão, que ela parou de correr, acabou ficando com ela lá e eu vi ela e enlouqueci, né? Enlouqueci, eu achei ela maravilhosa, eu digo, precisa ela pra mim, precisa ela pra mim, precisa ela pra mim. E aí, como ela não ia conseguir mais correr, e o treinador tava vendendo ela. Daí eu digo, eu quero ela pra mim. Tá, mas pra quem que é? Eu digo, pra mim. Não, então eu te dou ela de presente. Já que é pra ti, eu te dou ela de presente. Esse treinador cuidava ela, me deu a égua de presente. E aí, imediatamente, eu liguei pro Dr. Ulisses Carneiro, do Aras Bagé do Sul. Dr. Ulisses, estou com uma égua assim, manda ela pra cá. Vamos cobrir com um garanhão aqui, assim, assado. E aí foi aí que tudo começou. Ele é um grande incentivador que eu tenho, né? Dr. Ulisses, um padrinho, uma pessoa que eu tenho uma admiração, um respeito incrível. E um cara que, vamos dizer assim, plantou essa sementinha ali que fez tudo vir, né? Dessa maneira tão incrível que foi. E aí começou, isso faz 10 anos. Aí a Beatrix teve uma primeira potranca que não correu, que está saltando. E no segundo filho dela, que foi esse cavalo incrível que é o Cosetiero, que me deu todas essas alegrias aí. Então é uma trajetória curiosa, porque é muito difícil. Fabiola, a gente correu o Bento Gonçalves 2 vezes, em 2021 e 2022. Em 2021 eu fiz 5º lugar no Bento. E aí eu comecei a planejar o Bento do outro ano. 2022 foi o que a gente ganhou. A primeira vez que a gente correu o Bento Gonçalves, é a principal prova em raia de areia do Brasil, né? O Bento Gonçalves. Eu ouvi um senhor chegou em mim e ele me disse, minha filha, eu tenho 50 anos de turf. Eu jamais tive um cavalo com condições de correr o Bento Gonçalves. Eu tive a dimensão de como era difícil o que a gente estava fazendo. Sim. Quando ele me falou isso. Não é simplesmente correr uma corrida. Tu está correndo o principal páreo de areia do país, que é muito difícil de chegar. São 12 vagas, né? E tu ter um cavalo em condições de puramente correr já é um feito grandíssimo. E eu era uma criadora de uma égua só. Tu ganhaste o bilhete da loteria com uma aposta só? Uma aposta só, é exatamente isso. É como se eu tivesse feito os 6 numerozinhos da Mega ali, jogado só os 2,50, 3,50, não sei quanto é, ganhei, sabe? Claro, muito trabalho, muito esforço, muitas decisões certas e erradas durante o caminho, né? Porque tem todo um planejamento. O cavalo de corrida, eles sempre são promessas quando eles são potros, mas muito eles viram o que eles viram ou eles se dão bem pela tua crença, pelas tuas convicções, pela tua condução de campanha como proprietário. Tu tem que tomar certas decisões que são o caminho entre tu vencer e entre daqui a pouco até tu jogar fora um bom cavalo. É o treinamento na medida certa? O treinamento na medida certa. E não é só o treinamento. O treinamento é uma das partes, né? Mas a questão toda de saúde, a questão toda de tu entender o que ele te diz, que os cavalos falam com a gente. Então, tu tem que ter essa sintonia com o treinador, que é o cara que está dia a dia ali contigo, para, vamos dizer, lapidar esse diamante, né, bruto. Então, é um caminho muito longo, assim, de muito trabalho, de muitas noites mal dormidas. E eu sou muito intensa, eu sou muito apaixonada por isso. Então, assim, cada véspera de corrida era, assim, noites mal dormidas. Eu não acordava de madrugada, meu Deus.
Então, foi muito trabalho, assim, muito amor por isso, sabe? E eu acho que que o Cozzettiero só chegou onde ele chegou e só foi o que ele foi por causa desse envolvimento, entende? É isso que eu ia te perguntar. Talvez o fato de ser só um te permitir uma conexão maior e vocês conseguirem se entender mais do que tu teres 50 para escolher, Sim. que acaba sendo, sei lá... Meio rebanho, assim. Exatamente. Né? Aí seja o que Deus quiser. Quem tu sabe, se Fabiola, sobressair melhor. Que ele tem também uma história muito curiosa. Quando ele era podre, eles iniciam aos 2 anos, né, o treinamento. Eles iniciam muito jovens. E ele sempre foi destacado nos trabalhos. Sempre foi. Um cavalo que sempre era muito comentado, muito falado. E as primeiras corridas dele foram um horror, um fracasso. Assim, ele estreou, fez 9º. E as pessoas me dizem, você tem que ir. Muita gente me diz, você não vai prestar, não sei o quê. E eu digo, não, mas tem alguma coisa aí dentro. Porque ele já tinha mostrado. Então, o acreditar, tu ter convicção é muito disso. É tu tentar buscar o que está lá dentro e que em algum momento vai ter que sair. Né? Perfeito. Agora a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já com mais Turf. Oi, estamos de volta aqui com a Fábio Matos, falando sobre Turf. E eu quero que tu conte para nós um pouco como anda o mercado do cavalo PSI no momento. Fabiola, tu sabe que o Puro-Sangue inglês no Brasil hoje ele é uma raça que nascem, comparada aos anos anteriores, anos 80, 90, nascem poucos animais. A gente nasce cerca de 2.000 potros por ano. Tá? O Rio Grande do Sul é o maior centro criatório do país. Eu não sabia. A maior parte dos aras está sediada nos municípios de Bagé e Aceguá. Concentra cerca de 60% dos nascimentos de cavalo puro-sangue no Brasil. Outro polo importante é o Paraná, região de Curitiba, São José dos Pinhais ali. E outro polo importante é São Paulo. São os 3 polos mais importantes da criação do cavalo puro-sangue. Tá? A atividade de turf hoje nos hipódromos ela é feita basicamente por animais da raça puro-sangue inglês. A gente tem alguma coisa de árabe no Jockey Club de São Paulo. E as corridas de curta distância para o quarto de milha, o Forte Sorocaba. Tá? Tem as canchas retas, enfim, no interior do estado, no interior do Brasil. Mas os hipódromos principais atuam com cavalos puro-sangue de corrida. Os leilões, Fabiola, que são a principal fonte de comércio dos animais, produtos de 2 anos, alguns leilões de desmamados, né? Mas especialmente os produtos de 2 anos, eles estão bem importantes, com médias bem altas, assim. Cerca de 80, 90 até 100 mil reais de média, dependendo dos leilões. Eu vi muita exportação também. O cavalo mais caro do mundo é um PSI, É um né? PSI, é um PSI. The Green Monkey, se eu não me engano o nome dele, 18 milhões de dólares. Posso estar enganada, porque se já teve algum mais caro que ele, mas se eu não me engano, foi um Puro-Sangue inglês nesses valores. E a busca do criador sempre é achar aquele cavalo de 1 milhão, né, de dólares. E a gente tem conseguido exportar animais bastante para fora, especialmente para o mercado asiático, né? Muita coisa para o Uruguai. O turf do Uruguai é muito forte, tem treinadores brasileiros e profissionais brasileiros atuando muito fortemente lá. E eles buscam os animais criados no Brasil para atuarem lá. Então é um mercado muito forte de exportação para o Uruguai, muito mercado asiático, alguma coisa para o mercado americano. E a gente traz também genética europeia e americana para o Brasil. Então, nos últimos anos vieram aí 5 ou 6 garanhões entre Europa e Estados Unidos para fomentar a criação brasileira. Então, assim, são poucos, né, poucos pero buenos, né, como se diz. É um mercado que está aquecido, apesar de o turf muita gente falar que é um esporte em decadência, eu não concordo com isso. Eu acho que, obviamente, não é como era lá nos anos 80, 90, nos anos de ouro do turf, né? Pois é, eu lembro do jockey como sendo assim um lugar muito glamuroso e tal. Como é que está essa situação hoje? Fabiola, na verdade, assim, essa parte do glamour existe ainda, mas mais nos dias de grande prêmio, né? Por exemplo, assim, nós temos hoje 4 grandes prêmios importantes nos 4 principais hipódromos do país, que é o Bento Gonçalves aqui, o Grande Prêmio Paraná no Tarumã, o Grande Prêmio Brasil no Rio de Janeiro, que é o principal deles, né? Que é a maior festa do turf brasileiro é o Grande Prêmio Brasil, e o Grande Prêmio São Paulo em São Paulo. Nesses dias de festa, nesses dias das provas de grupo, né, que a gente chama, são as provas mais graduadas, existe aquela coisa dos homens de terno, das mulheres de chapéu e tudo mais. É meio que, como que eu vou te dizer, uma forma de reviver a tradição.
Porque tu não precisa ir de terno pro Jockey Club. Não precisa. Nos dias de grande prêmio, precisa? Também não. Só se tu vai lá na parte do almoço, da área VIP, vamos dizer assim. Mas tu pode ir, por exemplo, aqui em Porto Alegre, toda quinta-feira tem corridas. Ontem teve, nós tivemos os 9 pares ontem. Muito bons tecnicamente, inclusive. Toda semana tem entrada franca, estacionamento gratuito. Aposta mínima baixinha, R$2. Então aquela coisa, as pessoas perdem dinheiríssimos nas patas de cavalos, não existe mais. Ou seja, deixou de ser um esporte elitista para ser alguma coisa... Deixou, claro, ainda existe aquele estigma, entre aspas, de ser um esporte para rico, tanto que a gente brinca que é o esporte dos reis, né? Foi criado, vamos dizer assim, pelos reis, né? Mas, bom, eu tô lá, sou uma trabalhadora brasileira normal, né? Tem 2 cavalos de corrida hoje no hipódromo. E, né, é um esporte muito democrático nesse sentido, porque quem chega na frente ganha. Se tu faz um bom trabalho, isso agora falando na parte de proprietário, se tu faz um bom trabalho, tu tem chance igual a todo mundo. Né? Então o turf ele é muito democrático nesse sentido. E a questão de público das pessoas, as pessoas não lembram mais, vamos dizer, ou lembram menos que o esporte existe. E é um esporte plástico, é um esporte bonito, que as pessoas, que as famílias podem ir. Existe uma preocupação muito, muito, muito grande com a parte de bem-estar dos cavalos, existe toda uma regulamentação para isso. Então, a gente tem, como esporte, a gente é referência nessa questão de bem-estar, né, dos animais. Tanto de alojamento, quanto nas corridas existe uma regulamentação, controle de medicação, enfim, os cavalos para correr eles têm que estar 100%, senão eles não correm. Isso desde quando? Porque houve uma época em que havia um desgaste dos animais, né? Fabiola, na verdade, assim, o turf, ele é um dos poucos esportes, se não o único esporte regulamentado por lei federal. E existe o controle? Existe controle. Todos os hipódromos, eles são regidos e fiscalizados pelo Ministério da Agricultura, tá? Os hipódromos, para atuarem, eles têm que ter uma autorização, vamos dizer, chamada carta patente. Existe o Código Nacional de Corridas, que é um regulamento auditado por lei federal, né? Então, o Ministério da Agricultura que controla tudo isso. E qualquer coisa que saia disso, acaba tudo. Então, assim, se chega lá o Ministério e tem coisas fora do que rege o Código Nacional de Corridas e o Regulamento de Corridas, não pode mais atuar. Caça a carta patente, fecha. É bem rígido. Então, assim, existe uma ação muito forte, né, dentro dessa questão de bem-estar dos animais. Os animais são bem criados desde lá do Aras. É uma cadeia de empregos enorme, muita gente envolvida. Né? Então, e as pessoas não têm dimensão disso, porque o turf ele foi muito estigmatizado por muito tempo por ser aquela coisa do jogo, das pessoas perderem milhões em pata de cavalo, não sei o quê. Isso não existe. A aposta mínima é R$2. Não tem como tu perder milhões jogando R$2. Sim. Entendeu? É um esporte. É um esporte, como outro equestre qualquer, muito bem regulamentado, muito bem organizado, né? Então, eu convido muita gente a conhecer, porque eu vou te dizer, é um caminho sem volta. Depois que tu conhece, tu não quer brincar de outra coisa, que é muito legal, é muito bonito, gera muito emprego. As pessoas precisam ter, né, essa noção, essa visão. Né? Eu sei que eu sou suspeita, né, que eu sou muito apaixonada por isso, mas é aquela coisa que tu vai indo e tu vai te apaixonando cada vez mais. Então, todo esporte que envolve animais é muito fácil de se apaixonar, né? É muito fácil. Principalmente o cavalo de corrida, que é coisa maravilhosa. Fábio, nosso tempo já está acabando. Eu não acredito. Não me diga isso. Nunca é suficiente para nós, né? Gente, que horror. A gente precisa de mais tempo nas próximas vezes. Exatamente. E agora, então, eu vou convidá-los para seguir conosco, acompanhando a matéria que nós fizemos durante o GAF, que aconteceu em São Paulo. E te vejo na próxima semana. E então eu estou caminhando pela feira e de repente eu encontro um estande todo cor-de-rosa. Claro que só poderia ter mulher aqui. Aí eu acho a Daia Silva, coordenadora de marketing da Air Influencers. É uma nova agência de publicidade, agora totalmente digital,
e ligada para o agronegócio. Isso, nosso foco é o marketing de influência e hoje é nosso primeiro evento dentro da GAF, nossa primeira vinda, né? Pra gente é uma novidade estar aqui nesse meio que é borbulhante, tem muita coisa, muitas frentes, a gente está aprendendo um pouco também com os expositores e a nossa ideia é trazer para esses expositores o universo da influência, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes existia aquela questão de pai construir a fazenda e tudo, todo o negócio, e aí os filhos herdam e os filhos vêm com novidades como redes sociais, TikTok, Instagram, consumo online, né? E a gente vem com essa questão da ferramenta, com a questão da plataforma, para que os produtores consigam pulverizar melhor os seus produtos, os seus serviços, as suas prestações e atingir tanto o B2B quanto o B2C, utilizando o influenciador, que é o porta-voz hoje em dia, né? E já tem muito influencer no agro? Vocês já fizeram essa pesquisa, esse reconhecimento? É incrível como qualquer nicho que a gente pesquise, sempre tem pessoas que já estão integradas com aquilo e especialistas. Então, assim, os próprios filhos dos produtores criaram redes sociais para falar como funciona o dia a dia no campo, como funciona a produção, a distribuição, e é fascinante. A gente fez um estudo, né, antes de vir para cá, e a gente não esperava tantos resultados. O que eu tenho acompanhado, os mais reais, aqueles que realmente mostram assim, fazer o café, o tirar o leite, coisas bem básicas, são os que mais têm engajamento, ou eu me engano? Exatamente. Quanto mais próximo do dia a dia, da convivência, da verdade que os produtores vivem, mais fácil a gente conseguir impactar essa audiência. Então, um influenciador que consegue se comunicar com a audiência no dia a dia ali mesmo, sabe? Mão na massa, que é um trabalho árduo, você tem que acordar cedo, é trabalho braçal, tem todo um processo de contagem para ver quanto que aquilo vai render no final do mês. É um trabalho difícil mostrar esse processo e mostrar depois o fruto que isso pode gerar, acaba gerando uma conexão com a audiência. Então, às vezes o influenciador ele é pequenininho, ele tem uma audiência pequena, mas é tão próxima dele porque vive aquela realidade que de fato ele consegue entregar e converter, sabe? E eu acho também uma coisa importante a respeito dos influencers é não ir atrás dessa carreira para fazer dinheiro. Eu acho que tu tens é que tentar se comunicar e depois o valor, se ganhar alguma coisa, é consequência, não é? Olha, isso é uma opinião bem pessoal, né? Cada um tem a sua. A minha, eu, Dai, como coordenadora de marketing, trabalhando numa empresa de influência, o que eu posso te falar? Tem muito campo de trabalho, tem muitas oportunidades, mas, cara, você tem que ter um plano B, porque, pensa comigo, são zilhões de pessoas falando as mesmas coisas. Qual é o seu diferencial? Você tem tempo para se debruçar sobre isso, para se dedicar para desenvolver a carreira? Pô, tenho, então vai. Puxa, eu tenho mais ou menos, então tem um plano B ali, porque influência dá dinheiro, mas é um trabalho, é uma dedicação. Você tem essa disposição hoje para implementar um tempo para desenvolver essa carreira? É uma pergunta a se fazer. Então, hoje a gente trabalha com diversos influenciadores que vivem só disso. Só que aí ele tem um suporte, ele tem uma equipe por trás dele, começou pequeno, mas ele foi crescendo e aquilo de fato virou a renda única dele. Então é uma coisa que as pessoas precisam observar também, em vez de vir iludido, nossa, vou fazer 10 posts e vou ganhar muitos milhões mês que vem. É uma caminhada longa, é um trabalho, uma preparação, estudo do algoritmo, entender a plataforma, entender o próprio nicho de público, porque quando eu vou falar com moda, é uma galera totalmente diferente. Vou falar com alguém do agro ou da produção, é outro nicho. Vou falar com agroconsumo, é outro nicho. Então você tem que ter tempo de estudo. Então existe uma verdade na influência, mas existe muito trabalho. E aí você precisa se perguntar, eu estou hoje num momento da minha vida que eu consigo me dedicar a isso? Acho que é importante. E também tem investimento financeiro para ter bons profissionais para dar todo esse respaldo, né? Dá para você começar com um celular e uma câmera, só que o próprio mercado vai te exigir uma profissionalização, uma iluminação melhor, um microfone, uma câmera, e você vai ter que empregar um dinheiro naquilo. E muitas vezes você começa, de fato, trabalhando com influência, mas sem ter tanto retorno. Vai na permuta, vai no reconhecimento, vem para um evento desse tamanho cobrir as marcas e tudo, mas ainda para entrar um dinheiro para de fato cobrir aqueles gastos demora um pouquinho. Então acho que é importante a gente observar isso também. O que vocês vieram buscar aqui na GAF? Mostrar o seu nome, o tipo de trabalho que vocês fazem, ou
também já dar uma olhadinha e garimpar algum influencer aqui? Os dois. A gente veio falar tanto com o produtor que quer ampliar a rede dele, se comunicar mais com outras frentes, com outros negócios, até o B2B, vender, ampliar o mercado, quanto o próprio influenciador. É ver quem é que está dando uma volta aqui, como que eles se comportam, quais são os produtos de consumo, é um produto sustentável, quem está indo para essa linha mais sustentável, a questão de moda também, a questão de plantio, tudo, gente. Tudo a gente veio olhar, né? Conhecer a feira em si, como eu te falei, é o nosso primeiro ano. Então está sendo um campo de experiências, tanto para a gente entender quem são os nossos clientes aqui, quanto para a gente entender quem são os nossos futuros influenciadores para a gente trazer para a plataforma para falar com esse público. O agro está muito amplo, ele está influenciando, como aqui a gente está vendo no festival, a música, a gastronomia, a moda e tantos outros setores, né? E, bom, inteligência artificial hoje está super focada no mercado do agronegócio também. A gente vê no maquinário, mesmo no dia a dia de trabalho deles, cada vez que a gente observa, tem mais um software novo, uma máquina nova, enorme, gigante, que faz várias coisas. Então, traz isso também para o marketing e acaba refletindo no marketing de influência, né? Porque ele produz e precisa vender, seja para uma grande empresa para distribuição para o cliente final ou para o próprio cliente final. E hoje em dia, infelizmente ou felizmente, as redes sociais são uma porta de entrada. Então, a gente tenta conversar com eles, porque existe alguma resistência, sabe? Ai, eu não consigo falar na frente da câmera, eu não tenho facilidade, eu não acho que meu produto é interessante. Então tá, a gente pode trazer um porta-voz que fale com o teu público para conseguir ampliar isso para você. Então é uma experiência dos dois lados, tanto na questão de produtor, né, pra gente entender quem faz, quanto com quem que eles falam e para quem que eles vendem. Maravilha, olha, um grande prazer falar contigo, adorei, tu é animada, tu acredita no negócio, isso é importante, né? Muito, eu acredito bastante, acho que é uma responsabilidade, porque na equação final, quando a gente fala de influência, são pessoas falando com pessoas. Então, assim, aqui a gente tem pessoas que vendem e pessoas que precisam. Como que a gente faz essas duas frentes se conversarem de uma forma transparente, com verdade? É muito importante. Então, para a gente está sendo uma experiência enriquecedora conhecer a feira e trocar com pessoas como você, que também foi maravilhoso te conhecer. Muito obrigada e sucesso! Sucesso!